bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao 35º episódio do Despertar do Dragão, o podcast multiplataforma de análise agora da série House of the Dragon. Eu sou a Flávia Leão. E eu sou o Gesiel Bueno e esse é o melhor podcast desse Brasil! E hoje nós temos, antes de nós falarmos, né, sobre o assunto em si, que, né, o que a gente veio fazer aqui, que é narrar o último episódio, o segundo episódio de Casa do Dragão, ou House of the Dragon, né, o nome original, a gente conta hoje com uma participação mais do que especial, uma pessoa que já fazia podcast com a gente, escrevia também para o Cinemaé, uma parceirona nossa aí de longas datas, e eu quero que ela se apresente para nós aqui, para os nossos ouvintes. Olá, Gisele, Flávio, ouvintes. Meu nome é Lainara, eu tenho 30 anos, sou publicitária, time Stark na casa, e eu vim trazer uma perspectiva de espectador de série, né, da Casa do Dragão, porque, como vocês podem notar, eu nunca gravei com o pessoal aqui antes, né? Porque eu nunca li os livros. Mas eu sou apaixonada pela saga e vai ser ótimo comentar os próximos episódios se eu voltar. Ah, que bom ter você aqui com a gente, Lainara e Casa Stark, né? Sim, eu amo Targaryens, mas meu coração é dividido entre dragões e lobos. Deixando gente. claro que ela é a única Stark aqui, porque nós somos Targaryen. Targaryen. Apesar de a gente amar os Starks e eu amar os Lannister também, mas aqui tem sangue valeriano na veia. Exato. Nessas veias corre sangue de dragão. Casa do Dragão, exatamente. Então, gente, antes de a gente começar, eu queria comentar sobre a última cena do episódio anterior, que a gente não falou, não sei porquê, Gesiel, que é sobre a profecia do Aegon, o Conquistador. Nossa, vocês estão lembrados, verdade, né? verdade. A gente acabou pulando esse detalhe que é importantíssimo. Que é quando eles... você pode descrever a profecia? Sim, o rei Viserys falou para Rhaenyra que o Aegon previu o fim do reino dos homens, que começou com um terrível inverno vindo do norte, e que quando esse dia chegar, todos os Westeros deveriam se posicionar. E ele disse também que se o mundo dos homens sobrevivesse, um rei ou uma rainha Targaryen deveria estar sentado ou sentado no trono de ferro. Então, bom, essa profecia, como a gente sabe, é uma referência direta ao final de Game of Thrones, que, claro, né, foi uma delícia de ouvir. Exatamente. E que não está descrita no livro, pelo menos não que eu me lembre. Não está descrita no livro, mas eu achei um excelente easter egg. A gente sabe que está tudo conectado, mas é extremamente prazeroso quando a gente vê evidências, né, dessas conexões. Então, achei super divertido, bem satisfatório, assim, essa cena aí. E por algum motivo de esquecimento, de desatenção ou qualquer outra coisa, a gente esqueceu de falar sobre essa cena. Exatamente. Bom, eu tenho pra mim que essa foi uma dica do George Martin, de que essa parte da história das Crônicas de Gelo e Fogo vai acontecer também na versão literária, e que a Daenerys vai estar viva, pelo menos até esse momento. Exatamente. Porque, não sei se vocês lembram, no último livro publicado, na última vez que a gente vê a Daenerys, ela tá numa situação bem crítica, que é quando ela reencontra sozinha o antigo Calazar do Drogo, lá perto da Baía dos Escravos. Mas assim, eu acho que é meio óbvio que essa parte da história da luta contra o Rei da Noite, né, vai acontecer nos livros também. Mas, sei lá, de qualquer forma, foi bom ter tido essa confirmação. Com certeza. Mas vamos, né, fazer o que nós viemos fazer, que é falar sobre o segundo episódio. Antes de mais nada, meninas, gostaram do episódio? Eu amei. Bastante. Eu preferi o primeiro, mas eu gostei demais. Eu acho que... Pode falar, Lainara. É isso que eu ia comentar. Parece que o primeiro episódio mostrou assim a que veio. Chutou a porta e falou: eu sou do universo Game of Thrones, se preparem. O segundo, ele foi mais preparando o terreno, aquela coisa, calmaria antes da tempestade, tipo introdução dos próximos acontecimentos. E isso me deixou mais ansiosa ainda. Eu acho que
faz sentido. Pra mim a série tá em alta, tá muito boa. Não tem como todos os episódios serem bombásticos, porque senão, se tudo for épico, nada é épico, né? Então a gente precisa ter esses episódios mais calmos, até pra preparar as coisas, desenvolver as coisas, e eu acho que fez muito jus, assim. Então eu não gosto de ficar comparando episódios, eu gosto de comentar quando um episódio é ruim, quando o episódio é chato. Aí eu falo, esse episódio aqui ele caiu muito do nível. Mas eu não acho que claro, né, sempre haverão episódios que vão se sobressair, mas eu acho que fez jus, assim. Eu gostei bastante do segundo episódio, eu acho que aconteceu várias coisas interessantíssimas e várias promessas aí de coisas que ainda irão acontecer. E é isso. Vamos começar agora a comentar de fato, né, o que aconteceu nesse episódio. A Flávia vai traçar uma timeline aqui e nós vamos interrompendo ela aos poucos pra gente ir comentando sobre os detalhes desse episódio. Mas calma lá, né? Vamos indo. Bom, galera, lembrando que se a gente esquecer de falar algo, como a gente esqueceu de falar, né, essa profecia, ou se vocês quiserem que a gente comente sobre alguma coisa específica dos episódios, por favor, entrem em contato com a gente, tá? Pelo nosso e-mail, é contato@despertardodragão.com.br, ou pelo nosso site, que é o despertardodragão.com.br, através dos comentários ou do formulário, ou pelas nossas redes, Twitter, que é o @despertardragão, Instagram e Facebook, que são o Despertar do Dragão, ou ainda pelos comentários do YouTube, beleza? Eu ainda não coloquei o episódio anterior lá no site, mas eu prometo que nesse final de semana, agora, no próximo, eu vou colocar. E se a gente esquecer também, esquecemos. Ninguém manda na gente. Brincadeira. Pois é. E teve outra coisa que a gente não comentou, Gesiel, que foi o fato de eles não estarem traduzindo os nomes dos lugares na legenda. Sim, verdade. Eles não estão... A HBO, por algum motivo, não está traduzindo. Eles divulgaram o nome traduzido, né? Casa do Dragão, aqui pro Brasil, mas nas legendas eles não estão traduzindo. Então quando a gente vê lá citações à Pedra do Dragão, é Dragonstone. Isso pode ser bem confuso pra quem não tá acostumado com os nomes originais em inglês, né? Tipo, como o Gisele falou, Pedra do Dragão, que é Dragonstone, Porto Real é King's Landing, os degraus é Stepstones, assim por diante, né? Exatamente. Vamos parar de preguiça, HBO. Vamos vocês darem uma estudadinha aí, galera. Quem tem o livro, olha os nomes dos lugares aí e procura na internet como se fala em inglês pra não ficar perdido, né? Inclusive eu vou dar uma dica, pra quem não conhece, entre na Wiki de Gelo e Fogo, é só digitar no Google Wiki de Gelo e Fogo, que vai ser o primeiro resultado. Aí digita, por exemplo, degraus e na barra lateral da esquerda tem a opção pra mudar pra inglês, aí vocês vão descobrir, beleza? E se vocês quiserem que a gente fale os nomes originais em inglês aqui, também não tem problema. É só fazer um pix que a gente faz. Exatamente, faz o pix, entre em contato com a gente e peça, beleza? E agora sim, vamos pro segundo episódio? Vamos começar pela abertura, gente. A abertura, tivemos uma abertura. Lembrando, né, quem ouviu aí o episódio passado sabe que a gente questionou, porque o primeiro episódio não teve abertura. E a gente tava nessa dúvida, vai ter abertura, não vai ter abertura? E teve abertura, e essa abertura já tá dando o que falar aí na internet, né? Houve quem gostou, houve quem não gostou. É uma abertura diferente da convencional, bastante simbólica também. Eu achei assim, mesmo nível simbólico. Só que a trilha sonora é a mesma trilha sonora de Game of Thrones. E eu quero saber aqui das minhas companheiras o que elas acharam dessa abertura. Fala aí, Lainara. Bom, gente, eu sou da opinião de que em time que se tá ganhando não se mexe. E a abertura de Game of Thrones é uma abertura histórica, icônica. Então eu acho que de certa forma as pessoas já estavam esperando por uma abertura parecida, né? Sobre a música, também é uma música marcante tudo, mas eu não sei se encaixa com a energia da série House of Dragon, porque ele tá em outro momento. São histórias que vão ser contadas de outra forma.
Tem ali o envolvimento do George R. Martin, então eu acredito que os Targaryen mereciam pelo menos uma música tema só pra eles, sabe? Tamanha a importância deles no universo de Gelo e Fogo. Eu concordo com a Lainara. Eu tenho que confessar que eu não sei se eu amei ou se eu me decepcionei com a abertura. Porque, tipo, eu, discordando do Gesiel, achei que ela foi praticamente igual a de Game of Thrones. Eu tava esperando, sei lá, uma música épica nova, sabe? Mas ao mesmo tempo eu acho que eles quiseram manter meio que um padrão do universo de Game of Thrones, né? Sim. Porque no futuro eu acho que com certeza vamos ter mais séries, né? Mas independente de tudo, é óbvio também que a abertura não é aleatória. E ela tem um significado, assim como a de Game of Thrones, né? E em Game of Thrones a abertura mostrava os cenários, vocês lembram, né? Os cenários que iam aparecer no episódio. Se ia ter cena de Interfell, aparecia o Interfell, né? Se erguendo lá no tabuleiro. Se ia ter cena de Porto Real, aparecia Porto Real, se erguendo e assim por diante. Agora, em House of the Dragon, a abertura está retratando a árvore genealógica da casa Targaryen, com os principais membros da família. Só que através de símbolos. E aquele sangue escorrendo é tipo a linha que liga as pessoas casadas, sabe? E quando o sangue cobre o símbolo, tipo inunda ele, né? Significa que aquela pessoa morreu. É uma coisa bem parecida com o livro, aliás, que nas páginas finais também conta pra gente quem morreu. Eu não amei a abertura, apesar de ter gostado. Eu concordo com vocês, eu acho que a HBO poderia ter pago ali ao mesmo compositor da música icônica para compor outra música. Mesmo que fizesse, assim, acordes assim parecidos, ou fizesse pelo menos alguns acordes iguais, mas mudando alguma coisa, eu acho que ficaria bem legal. É decepcionante ver a mesma música. Eu gosto da animação, eu gosto da ideia dos símbolos, eu gosto da ideia do sangue. O sangue foi sensacional, assim, eu achei bem interessante. Mas pertinente, né? Pertinente com a narrativa, assim, que está sendo explorada, mas achei preguiçoso e achei covarde, porque não se arriscaram, sabe? Em time que tá ganhando não se mexe, mas às vezes quando você arrisca, quem não arrisca não petisca, né? Às vezes quando você arrisca você consegue alcançar novos patamares, e eu achei que a série poderia ter arriscado mais nisso. Agora não adianta, agora todos os spin-offs vão ter que ter a música de Game of Thrones, o que é uma pena, porque a gente vai perder de ter uma música tema ali para cada temporada. Lembrando que nós não estamos assistindo Game of Thrones, nós estamos assistindo um spin-off de Game of Thrones. A série um prequel, A série, ela não tem a alcunha de Game of Thrones, ela tem outro nome. Então só aí, por exemplo, se eu pego pra assistir The Walking Dead, é natural que todas as temporadas tenham a mesma música. Agora, se eu vou assistir um prequel ou um spin-off, um derivado que seja, espera-se que tenha outra música. Eu quero que a animação seja parecida, eu quero que o estilo musical seja parecido, né? Se foi uma música clássica, não espero um rock no segundo, né? No derivado. Então eu acho que foram covardes nisso aí. Estragou a minha experiência? Não. Mas deixaram de ser geniais. Eu quero fazer um último insight, Gisele, porque embora a série perca um pouco da individualidade com essa música, eu acredito que os desenvolvedores da série quiseram, de certa forma, apagar a memória ruim que Game of Thrones deixou, aquele gosto amargo das últimas temporadas. Então eu acho que eles querem reforçar a mensagem de que o universo de Gelo e Fogo continue em alta. E eles utilizaram a música do Game of Thrones para fazer essa associação agora com House of the Dragon. Assim, eu não sei se é um insight inteligente, mas se eu fosse do marketing, se eu fosse da mesa criativa, eu não descartaria essa ideia. Pode ter sido essa estratégia, mas não deixa de ter sido uma estratégia ruim pra mim. Então, eu acho que eu gosto da animação, eu gosto da ideia de utilizar os livros como base e não fazer os cenários das casas ali, e fazer sim o sangue ali, a árvore genealógica,
Porque faz total sentido, né? Até porque Game of Thrones, né? A Canção do Gelo e do Fogo é sobre as casas. E House of the Dragon, né? Fogo e Sangue, não é sobre as casas. É sobre a família Targaryen. Então eu acho que faz total sentido narrativamente falando. Sim. Entendo. Aí você falou, dizer, eu lembrei agora do 007, do Skyfall, a música de abertura, aquela que a Adele canta, é a música de Skyfall, né? Mas tem lá durante a música tem as notas do tema de 007. Sim. Eu acho que ficou bem legal, é uma das minhas músicas favoritas. Olha só que legal. Dá trabalho? Dá. Gasta um dinheirinho? Gasta. Só que você perde a chance de criar mais um clássico, mais uma música icônica. Uhum. Então eu Sim. acho que às vezes é interessante arriscar, sim. Pois é. Outra dica aqui, galera, hoje eu tô cheio de dicas. O portal House of the Dragon explica direitinho a abertura, tá? Nas redes sociais. Inclusive é um perfil bom pra seguir também. Mas eu quero deixar claro que eu não tô ganhando nada pra fazer propaganda deles. Inclusive, eles nem sabem que a gente existe. Mas é um perfil bem legal pra quem gosta desse nosso universo aqui. E deixando Aliás, bem claro... E deixando bem claro que essa é a primeira e a última vez que a gente cita eles, porque agora pra gente citar, eles vão ter que patrocinar. Vão ter que notar, gente. Olha, nós aqui, a gente quer parceria, viu? A gente quer patrocínio, Pix. Manda o Pix que a gente fala aqui sobre qualquer coisa. Pois é, mas continuando, né? Já na primeira cena a gente vê os degraus lá no sul do Westeros. Lembrando que essa é uma região bastante estratégica para o comércio do Westeros. E é uma passagem de saída do Mar Estreito. Para quem não lembra do mapinha, viu, gente? Abre aí o mapinha para ver onde é o Mar Estreito, onde é os degraus. E a gente vê que lá tá realmente acontecendo uma desgraça, né? O Kragas engorda caranguejo, tá tocando terror por ali. E isso tá começando a afetar os negócios do Corlys Velaryon e a preocupar ele bastante. Inclusive... Pode falar. Pode falar. Inclusive ele faz uma reclamação bem enfática com o Viserys, né, no Pequeno Conselho. Ele diz que alguns navios tinham desaparecido e pergunta o que o rei pretende fazer. E aí o Viserys, né, responde que não está preparado para começar uma guerra com as cidades livres, que enviou lá uns emissários para Pentos e para Volantes para tentar achar um meio termo ali, né, tarará. Uma coisa assim bem diplomática. Mas o mais interessante é que a Rhaenyra, que está ali servindo vinho, como sempre, e escutando, ela resolve se manifestar nessa hora e dá uma solução simples. Ela só fala assim, abre aspas, o senhor tem montadores de dragões, né? Fecha aspas. Tipo, manda a gente lá pra acabar com isso. Exatamente. Aliás, uma cena lindíssima, né? Morbidamente linda, porque a gente vê ali os homens derrotados servindo de comida pros caranguejos, uma cena bastante... bem realizada ali, eu gostei particularmente da direção de fotografia, a paleta de cores, assim, meio esverdeada, a maquiagem também das pessoas ali, a gente acha que ele é um cadáver, mas eles ainda estão meio moribundos, assim, então eu achei bem impactante, assim, bem legal. Claro, né, não é 10% da cena do parto, porque a gente vai continuar falando dessa cena do parto por um bom tempo, porque marcou, mas é uma cena bem bonita. Sim. Sabe o que me lembrou? Essa cena dos degraus? As Ilhas de Ferro. Me lembrou isso também. Eu até achei que bem fosse parecido. quando... antes que eles falassem que identificasse como os degraus, eu achei que fosse as Ilhas de Ferro. Porque é bem essa vibe mesmo que tem na Canção do Gelo e do Fogo, né? Aliás, eu adorava as passagens das Ilhas de Ferro... Sério? Nos livros. Era muito legal esses trechos, assim, porque eles eram meio bárbaros e meio selvagens. Assim. Nossa, os caras, eles brincavam jogando machado um pro outro pra pegar, e aí eles erravam, cortavam o dedo. Tipo, nossa, era insano, cara. Eu adorava. Eu não gostava, não. Eu adorava. Eu achava bem chato. Oi? Eu achava bem chato. Eu gostava. E o George R. Martin, ele é um excelente descritor de cenas, né? E aí ele descrevendo assim, a água salgada e os caras andando. Eu me sentia
dentro do navio, assim, com aquelas madeiras balançando no mar, assim, nossa, eu adorava essas cenas. Claro, a parte política era mais chatinha, mas essas descrições, os combates, assim, eram bem legais. Eu gosto de histórias marítimas, né, de histórias de piratas, essas coisas, então era um cenário que me chamava a atenção, mais do que Dorne. Dorne eu não curtia tanto assim, não odiava, mas eu ficava mais empolgado no mar do que no deserto. Nossa, mas eles falaram até pouco de Dorne. Dorne ainda não entrou direito, né, na história, né? Mas eu gostava. Sim, eu gostava. Quando entrava. Mas, bom, aí nessa cena, né, a Rhaenyra fala lá com o pai pra mandar os montadores de dragões pra resolver a questão. Fica todo mundo ali, né, se entreolhando, meio sem graça de contestar a princesa. Até que Viserys quebra o silêncio. Aí ele fala só assim, não é tão simples assim, né? E eu vou dizer que eu não entendo nada de política, mas a solução da Rhaenyra me pareceu ser assim tão certa, sabe? Tipo, se é pra resolver um problema desse e evitar uma coisa pior, por que agir como simples mortais? Se os Targaryen têm os dragões. Exatamente. Né? Mas ao mesmo tempo, é uma situação meio Maegor, né? Resolver tudo na base da violência. E eu acho sim que várias situações precisam... porque o rei, ele tá muito impassível. Mas ela é extremamente impetuosa. E muitas vezes ela acerta. Eu gosto das decisões dela. Também, nesse caso, também, por exemplo, eu também faria isso. Mas ela não reflete. Ela já quer tomar a decisão logo e dane-se as consequências. O que reflete bem a caracterização da personagem. Porque ela ainda está em processo de aprendizado a reinar, né? Ela não é uma rainha madura. Porém, ela ainda assim... entre ela, o Serpente Marinha e o Daemon. Nossa, calma aí, gente. Deixa eu voltar que essa moto parecia um míssil. Mas entre Daemon, Rhaenyra e o Serpente Marinha e o rei, todo mundo quer fazer alguma coisa. O rei é o único que tá sempre na inércia. Ele não quer fazer nada. Ele demonstra sinais de sabedoria em alguns momentos, mas na maior parte do tempo ele é um covarde. Ele não toma nenhuma decisão. Em cima do muro, né? Ele fica sempre em cima do muro. E isso quando tem esse personagem ali sempre ali parado, morto, né? Acaba que eles são obrigados a se manifestar. Eles querem ação, querem resolver o problema. E ele tá deixando o problema crescer. Pois é, aí que tá. Eu não sabia como era o... Esqueci o nome do rei, gente, me ajuda. Viserys. Eu não sabia como era o Viserys governando antes da Aemma ter morrido. Porque parece que no episódio 1 ele parecia ter um pouco mais de imponência. Ele aceitava sugestões, mas querendo ou não, ele tinha personalidade. Mas depois que a esposa dele morreu, parece que todo o centro dele, todo o equilíbrio dele caiu por terra. Então ele ficou meio perdido no rolê. E a questão da Rhaenyra é uma decisão, assim, que seria viável, mas uma decisão apontada por uma adolescente que nunca viu um campo de batalha, que, assim, participa do conselho só escutando, assim, nunca participou ativamente. E o Serpente Marinha era o único que tinha um plano de ação válido. Exatamente. Tipo, ir com os navios, negociar, acabar com a bagunça, porque os dragões, eles têm que ser utilizados em momentos muito, assim... muito pontuais, igual a última cena. Exatamente, Agora... porque senão você tá beirando o tiranismo, né? E o tiranismo, ele acaba resultando em revoltas. Agora, Sim. o Otto Hightower, abacalhador de situações, não dá pra perceber qual é a dele, porque é claro que ele quer o poder, mas eu não sei quais são os interesses dele pra Westeros. Não sei como isso vai ser abordado na série, mas vocês que leram o livro vão poder me dar uma visão de mundo, assim, mais amplificada. Gente, eu gostava mais do Otto nos livros. Eu tô considerando o Otto ele mais um vilão do que o próprio Daemon. Sendo que nos Nesse livros... momento tá assim. Sendo que nos livros, apesar de eu gostar muito do Daemon, eu achava o Otto um herói. Eu gostava das atitudes do Otto, apesar de ele nem sempre... Ele também ter atitudes... questionáveis nos livros também, mas ele era um cara honrado, ele era um cara que fazia de tudo pelo reino, e ali ele tá se saindo um manipulador que tem coragem de mandar a própria filha como
tipo quase uma prostituta, assim, pra seduzir o pai, porque a gente sabe que no primeiro episódio ele manda ela pra seduzir o Viserys, mas só que ela não demonstra em nenhum momento alguma surpresa. É tipo, a gente já combinou isso, você já sabe o que fazer, então vai lá fazer. Exatamente. E ele tá ali nessa de manipulação, e não que nos livros ele não seja manipulador, mas não é nesse nível. Não é nesse nível. E pelo que eu ouvi, a Alicent era gananciosa. Assim, sim. Pelo que a série tá retratando, mostra que ela tá indo seduzir o Viserys com receio, hesitante, como que não queria estar fazendo aquilo, tá detonando as unhas dela porque não queria estar naquela situação, tá numa situação de desconforto. Então talvez seja uma escolha que tomaram, espero que seja isso, para demonstrar que talvez ela tivesse mais profundidade. Que nem vocês comentaram no último episódio, a relação dela com a Rhaenyra. Com a Rhaenyra, que eu confundi com Rhaenys. Que a relação dela com a Rhaenyra foi meio estranha, porque no livro não tinha essa amizade das duas. Então não acho mesmo. Que eles estão querendo estabelecer camadas na personagem. Tipo, dizer que no início às vezes ela tava relutante em tomar aquela decisão e só depois de sentir o gostinho do poder, ela curte. Enfim, não, foi essa impressão que eu tive. Eu acho que vai seguir um outro caminho. Agora falando como um roteirista, tá? O que eu faria? Eu gosto desse conflito, como eu falei no episódio passado. Eu gosto desse conflito de as duas começarem como amigas e ela demonstrar que o tempo todo, tudo que ela está fazendo é com receio. Ela está fazendo porque ela está sendo pressionada a fazer. Ela não sente prazer nisso. Né? E a gente vê ali demonstrado isso na ansiedade que ela tem cutucando as unhas. Porém, eu sei que isso vai acontecer, tá? É muito viável isso em se falando de roteiro, em se falando de enredo. Vai acontecer alguma coisa, a Rhaenyra vai fazer alguma coisa, tá? Ela vai tomar alguma atitude impetuosa que vai prejudicar muito a Alicent. E aí ela vira a casinha. Não, agora eu quero ser rainha assim, e agora nós somos inimigas. E aí quando elas se tornarem de fato inimigas, vai ser muito mais rico. Muito mais... Porque nos livros não é tão rico. Assim, elas se odeiam meio que gratuitamente, só por causa do poder. E aqui não, aqui tem é mais pessoal o assunto. E isso pra mim eu acho muito mais rico. Muito mais gostoso de assistir. Cara, mas eu já reparei que uma diferença é o seguinte: o livro ele é mais uma coisa documental, né? É mais descritivo, não é uma coisa assim. Mais livro de história, né? Não é passional, não tem sentimento, ele tá descrevendo as coisas. Não, agora, é que na série, o livro, e isso dá uma abertura muito maior para você trabalhar na parte da criação, muito maior do que a Canção do Gelo do Fogo, porque a Canção do Gelo do Fogo ela é em formato literal, ela descreve as cenas. E Fogo e Sangue não, Fogo e Sangue é em formato de prosa, ele conta, ele não mostra. E a missão da série é mostrar. Então, eles têm, assim, muitas possibilidades de como trabalhar. Isso eu acho super legal. Geralmente, quem trabalha com roteiro adaptado tem que trabalhar muito isso. Escolher como narrar. Exatamente. E isso é muito bacana por causa do seguinte. Se eu narro de forma diferente de um texto literal, os fãs vão ficar... mas no livro foi muito mais épico, muito mais legal. E aí, em alguns momentos, eles precisam pegar literalmente a fala que tinha no livro e jogar na série. A gente vê ali em Game of Thrones várias frases que foram tiradas exatamente dos livros. Agora, em Fogo e Sangue, isso já não é tanto um problema, porque a gente tem pouquíssimas frases descritas ali. Então eles podem criar literalmente o que eles quiserem, desde que siga a narrativa principal, que ninguém vai poder falar assim, mas no livro foi mais legal, no livro foi diferente. Não, no livro não foi mais legal. O livro só cita, ele só conta, ele não mostra, e aqui a gente mostra. Isso. Então eu acho que eles... É muito mais fácil adaptar Fogo e Sangue pro audiovisual do que a Canção do Gelo e do Fogo. Exatamente, é por isso que a gente tá sentindo essa raiva maior do Otto, né? É justamente por isso. No livro não tem esse negócio dos dedos da Alicent,
que eu acho que ficou bem legal, né? Vamos ver como é que eles vão continuar explorando isso. Mas enfim, é isso. Continuando então, mas nesse momento aí do pequeno conselho, né, que a Rhaenyra fala, dá a opinião dela, então a questão fica por isso mesmo, porque o Otto Hightower interrompe a Rhaenyra, né, porque acontece que um dos membros da Guarda Real do Rei morreu, e aí fica uma vaga aberta pro novo cargo. Então Viserys pede pra Rhaenyra ir escolher esse novo membro, porque ele ia ser também o novo protetor dela. O Otto Hightower nojento vira e fala assim: talvez os talentos da princesa pudessem ser aproveitados melhor. Tipo, cala a boca, né, moleque? Você nem devia estar aqui, tá dando opinião. Aí a Rhaenyra dá uma olhada, né, mas obedece, sai e vai escolher o novo membro da Guarda Real. Que é quem, Gesiel? E exatamente. E aí essa cena é muito bacana, porque ela é Quem que é ele, Gesiel? Calma, eu vou chegar. Eu vou chegar lá. Mas eu gosto bastante dessa cena, quando ela vai escolher ali o novo membro da Guarda Real para proteger o rei, né? E ela tem que subir numa estruturinha ali, porque ela é baixinha, ela é miudinha. Então ela não conseguia enxergar os cavaleiros lá embaixo. E aí eles colocam um calço ali, uns livros, uns negócios, não lembro, um caixote, não lembro exatamente o que era, para ela subir em cima para poder observar os cavaleiros lá, né? E aí fica aconselhado que ela escolha um cavaleiro que seja experiente, que seja importante, que seja de uma casa importante, e ela, na verdade, ela quer o cara que pediu o favor dela no torneio, né? Que é Sir Criston Cole, que é o bonitão da parada, né? E aí ele tira o elmo e ele é um gato. E aí ela olha aquele homem e fala... E aí acaba que ela consegue um argumento extremamente conveniente ali, que eu gostei pra caramba disso, porque ele era o único que tinha reais experiências de combate. E aí eles falam, mas não, o Otto fala, mas não é melhor a gente colocar um cavaleiro que é mais importante, que liderou isso, que liderou aquilo? Aí ela fala, mas ele não tem combate, ele não é um combatente, ele pode saber lutar, mas ele nunca teve que realmente sobreviver ali a um combate, diferentemente do Sir Criston Cole. E aí ela fala, mas não é melhor para proteger um rei, um homem que realmente já esteve em combate, um homem experiente, e ele é escolhido ali como um novo membro da Guarda Real. Isso. Esse fato dela ter escolhido um cara que tem experiência real de combate, né, e não um cavaleiro de torneio, eu acho que é uma dessas horas que ela dá mostras de que ela tá sendo bem treinada, né, para pensar como uma rainha. Exatamente. Lembrando, gente, que a gente tá falando de uma época de paz no Westeros. E a maioria dos jovens ali nunca tinha nem visto uma guerra. Tudo graças a quem? A Rhaenys, que deixou um reino próspero pro neto. Né? Nessa época até o rei Abutre estava quieto lá em Dorne. Exatamente. Só que daí, né, o caso do Criston Cole é uma exceção, porque ele realmente tinha experiência. Só que, né, a gente sabe que a Rhaenyra, na verdade, escolheu ele porque ele é como eu falei já, ele é um gato, né? E aí ele acaba entrando ali pra Guarda Real e se torna o protetor da Rhaenyra. E aí, ao longo do episódio, a gente acaba vendo ele seguindo ela ali ao longo da Fortaleza Vermelha. Tem até um momento ali que ele se tromba ali com o Daemon e rola uma troca de olhares ali, uma disputa de egos, né? O Daemon ali... e foi bem bacana, bem legal, assim, porque o Daemon, a gente sabe que perdeu por Sir Criston Cole no episódio passado, né? Na justa lá. Então fica aquela disputa ali, os dois machos alfa ali. Por que eu tô com a impressão de que os hormônios da Rhaenyra vão tornar essa escolha um pouco errada no futuro? É porque é o seguinte, a Rhaenyra, ela olhou o cavaleiro e já pensou na espada. Como diria aquela música, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Ah, mas com certeza. Vai, né? Mas bom, logo depois dessa cena, a gente vê a Alicent e o Viserys conversando e percebe um climinha entre eles, né? Eles conversam sobre Valíria e tem ali
Que é aquilo? É tipo uma maquete, né? Feita de pedra. Que, aliás, eu achei bem bonita. O Viserys pega um dragãozinho feito de pedra, deixa cair, aí os dois se abaixam juntos, aquela cena meio clichê, né? A gente percebe, sim, que ele tá meio que se encantando por ela. Exatamente. Tem 2 comentários pra falar sobre essa cena. O primeiro aliás, 3 comentários, tá? O primeiro deles é essa maquete, ele tá construindo ali, achei extremamente bem produzida ali, ele deve ter contratado alguns artesãos, ou ele mesmo tá produzindo há muito tempo, mas é da antiga Valíria, então tem todo o reinado ali da Valíria, e é lindíssimo, a gente consegue imaginar como eram os tempos ali do auge da antiga Valíria, né? E aí tem uma coisa muito interessante no Viserys, que a gente vê na interpretação do ator, tá? Na postura ali do rei, que ele tem a gente conhece 2 Viserys naquele momento. Tem o Viserys que é vulnerável, que está perto da Alicent, que é o Viserys que usa ela como confidente, eles se tocam, mesmo que levemente, tem uma troca de olhares, e aí quando é anunciado que eles vão ter ali, né, vai chegar alguém ali, ele muda a postura, ele fica mais ereto, mais sério, e aí ele já fala com ela e com todo mundo de forma mais formal. É a hora que ele assume ali o manto de rei, ele volta a ser rei e deixa de ser o confidente ali com a Alicent. E eu acho isso aí extremamente de um extremo bom gosto. Agora, uma outra coisa que a gente precisa comentar é que a Alicent, ela nesse momento não tá comentando nada disso pra Rhaenyra. A Rhaenyra não sabe dessa amizadezinha entre ela e o rei. E a Rhaenyra, ao mesmo tempo, é a melhor amiga dela. E isso a gente fica bem evidenciado logo depois dessa cena, porque corta pra uma conversa entre a Alicent e a Rhaenyra. E em momento algum a Alicent cita ou menciona essa amizade com o rei, que é o pai da Rhaenyra. Exatamente. E tipo, elas se encontram no septo, né? E a Rhaenyra tá se lamentando pela pressão que o Pequeno Conselho tá fazendo pro Viserys se casar e substituir ela como herdeira. É uma cena até bem bonita, né? Que elas depois começam a rezar pro Deus de Sete Faces. Então, assim... E a Alicent não comenta nada. Ela fica ali meio hesitando e não comenta nada. E ainda tem a cara de pau de tentar aconselhar a Rhaenyra. Né? Exatamente. Mas parece que a oração que elas fazem funciona, porque na cena do jantar, em que o Viserys conta pra Rhaenyra que ele vai se casar, né, sem falar ainda com quem, ela tá até bem serena, né, já aceitando a situação. E por falar em pressão, né, o Corlys Velaryon, ele vai lá procurar o Viserys pra oferecer a mão da própria filha, a Laena, em casamento pro rei, porque isso iria juntar as casas, né, tornando ali as casas mais poderosas, lembrando que o Corlys Velaryon, né, o Serpente Marinha, ele é de uma das famílias mais próximas dos Targaryen. Eles também vieram da antiga Valíria, tá? Só que eles eram uma casa menor do que os Targaryen. Lembrando, os Targaryen, eles dominavam os céus com seus dragões, enquanto os Velaryon dominavam os mares com os seus navios. Exatamente. Mas, cara, a Laena é uma menininha de 12 anos. Dá até aflição. O Viserys parece ser tipo a avó dela. E aí tem uma cena, né? Do Viserys com a Laena. E é muito perturbador, porque ele tá andando com ela, conversando, porque ele precisava conhecê-la. E ele tá conversando com ela, e ela falando, e aí... É muito tenso essa cena, tipo, é muito perturbador. Ele começa a perguntar as coisas pra ela e ela respondendo tudo decoradinho. E aí ele fala, tá, o que seu pai falou? Meu pai falou que você precisa casar comigo. E o que sua mãe falou? Minha mãe me tranquilizou falando que eu só vou pra cama quando eu completar 14 anos. Tipo, mano, tipo, que pesado, velho. Nossa, não, gente. muita aflição. Mas eu gosto de lembrar que na série eles colocam os personagens mais velhos do que eles são nos livros. Exatamente, pra série não ser cancelada, né? Lembrando que a Daenerys, ela tinha 14 anos nos livros, quando ela casou com o Khal Drogo. Imagina as cenas do Khal Drogo pegando uma menina de 14 anos. Cara, essa série ia ser cancelada, tipo, em 2 palitos. Pois é, mas no caso a Laena, tanto na série como no livro, tem 12 anos mesmo.
O Viserys, que é bem mais velho, porque no livro ele não tem nem 30 anos nessa época. Mas o ator que faz ele, né, o Paddy Considine, tem quase 50. Exatamente, mas isso já foi de caso pensado, né, pra poder tornar essa cena, né, mais forte ali, né. E continuando, né, o Viserys, mesmo depois de muito aconselhado a casar com a Laena, principalmente pelo Lord Strong, anuncia, né, temos ali um plot twist, que ele vai se casar não com a Laena, mas sim com a Alicent. E aí a gente vê como é espertinho esse Otto Hightower e como a Alicent é muito boa de serviço, né? Lembrando que o Corlys já é mão do rei e agora ele iria se tornar sogro do rei também. Ou seja, ele é um verdadeiro alpinista social, esse homem. Lembrando que o Otto é o segundo filho do antigo Lorde de Torralta, lá em Vila Velha. Portanto, ele é o irmão mais velho que se tornou o Lorde de lá depois do pai. E o Otto, não satisfeito com isso, extremamente ambicioso, ele se preparou para ser nada mais, nada menos do que a mão do rei. Só que ele não é o único espertinho, não. E o Corlys Velaryon tá ali pau a pau com ele. E quando ele percebe essa manobra do Otto, o que ele faz? Vai deixar quieto? Não. Ele vai na surdina se aliar com o segundo cara mais poderoso do reino. Que é quem, Lainara? Daemon Targaryen. Exatamente. Aposto que muita gente aí ficou de queixo caído, né? Eu fiquei. Eu pensei, vai ser interessante essa união, hein? Muito interessante essa união. A serpente marinha com o rei do caos, com a ovelha negra da família Targaryen. Não é? E o Daemon é poderosão mesmo. E realmente eu acho ele mais poderoso até do que o próprio Otto, simplesmente porque ele tem um dragão. Mas na minha opinião ele é mais força do que esperteza, sabe? Eu acho que ele tá demonstrando na série, pelo menos até agora, mais impulsividade do que tudo. Eu acho ele meio instável, meio não digno de confiança. Eu fico um pouco receosa pela serpente marinha, nesse caso. Pra mim foi por impulsividade ele ter ido pra Pedra do Dragão e roubar, né, entre aspas, o ovo que ia ser do príncipezinho que morreu. E aquilo, não serviu pra nada, sabe? Ele não ganhou nada com aquilo. Porque a Rhaenyra chegou pra resolver tudo. E essa cena, pra mim, foi a cerejinha do bolo do episódio. Porque o Daemon tá fazendo essa frescurinha do ovo. Porque isso aí ele só quer... Ele é um menino mimado querendo atenção nesse momento. Ele só quer atenção, gente. Ele quer... Olhem pra mim. Pra que ele leva lá o ovo pra ser... pra ficar ali junto com um filho que ele nem tem. Ele coloca ali a prostituta missária ali numa posição extremamente desconfortável pra ela. A gente percebe que ela não fica feliz com isso. E na verdade ela nem estava grávida. Ele abandona a esposa dele pra ficar com ela. E já joga essa puta dessa pressão em cima da menina. Porque ele queria criar uma nova família ali. Não, eu vou ter um filho, meu filho vai ter um ovo de dragão, e é assim que os Targaryen faz. E aí poderia ter um grande conflito, porque o Otto Hightower vai ali com sua guarnição ali, né, seus homens, pra negociar com o Daemon. Só que o Daemon tá putinho, ele puxa a espada e o Otto puxa a espada. Só que o Daemon tem um fucking dragon. E Caraxes. aí... E Caraxes tá ali todo eriçado ali, querendo porrada, e todo mundo ali quase pronto pra tretar, porque lembrando que o Otto com certeza iria levar a pior nesse momento, mas as consequências pro Daemon seriam extremamente catastróficas, né? Porque ele estaria desafiando o rei. Se você está desafiando a mão do rei, automaticamente você está desafiando o rei. E aí quem chega pra salvar o dia, sem a permissão da coroa, sem falar nada pra ninguém, sem pedir permissão, sem nada, Rhaenyra e sua Dragon. E ela chega toda poderosa, Syrax, né, a dragoa dela. Syrax. E ela para a dragoa e eu amei essa cena, porque a Rhaenyra é muito miudinha perto daqueles caras, todos os soldados, todos os homens que estão ali. Porém, na hora que ela chega, a postura corporal dela, a atuação da atriz
Ela chega, ela está maior do que todo mundo ali, do time Otto Hightower. E ela deixa a dragoa dela ali no meio da ponte ali que eles estão, né? Lembrando que eles estão em Pedra do Dragão, e eu quero fazer um comentário técnico sobre essa cena, mas já. E aí ela desce da dragoa, fala licença, e vai lá conversar com o primo. Lembrando que... com o tio, aliás. Lembrando que ela e o tio, eles não se odeiam. Na verdade, conforme eu comentei no episódio anterior, o Daemon não odeia nem mesmo o Viserys. O Daemon é sim uma pessoa impetuosa e ele é sim uma pessoa ambiciosa, mas ele não odeia o irmão. A gente percebe que ele estava receoso até de fazer aquele comentário lá que fez toda a treta lá, tudo mais. E ele mesmo fala, cada um tem o seu jeito de lidar com o luto. Ele também estava sofrendo pela morte ali do sobrinho dele, né? Uhum. E aí ela chega e a gente percebe, né, no diálogo dos dois ali, que... Eles conversam em alto valeriano, eu gostei de comentar adorei esse detalhe, eles conversaram em alto valeriano. E uma coisa muito interessante é que, quando os dois conversam, rola um respeito mútuo. Ele ama ela, e eu acho que naquele momento, apesar de ele estar contrariado, ele tem ali um degrauzinho maior ali no coração dele em relação a Rhaenyra, porque ele percebe o quanto ela é impetuosa e o quanto ela é parecida com ele. E aí, como a gente... Ele respeita isso, né? Exatamente. Então ele tá contrariado, e é uma postura completamente diferente da que ele estava com o Otto Hightower. E aí ele fica ali, dá um sorrisinho de canto de boca e sai orgulhoso e joga o ovo de dragão pra Rhaenyra, e a Rhaenyra salva o dia. E essa atriz, ela teve a pequena, grande missão de carregar o episódio nas costas. E só mais um último comentário sobre essa cena. A gente percebe que eles criaram Pedra do Dragão ali pra essa cena e tudo mais. E a gente vê, na verdade, uma ponte e cheio de névoa ali. Aquilo ali, essa estratégia foi pra ajudar, né, os profissionais de efeitos visuais, porque sempre que você coloca névoa, os dragões é o seguinte, cada dragão você gasta muitos milhões para modelar ele digitalmente. Então eles têm um modelo 3D daquele dragão. Então esse é o primeiro grande trabalho. Depois disso você vai criando ali com captura de movimentos, tudo mais, animação, né? Você consegue animar esse dragão e fazer ele em várias posições, movimentos ali, ações diferentes, né? Mas o grande trabalho é você primeiro modelar esse dragão. Depois que você modela, você consegue colocar ele ali em várias situações, tá? Porém, quando você começa a criar cenários novos, complexos, você tem que gastar muito dinheiro para você fazer as maquetes e você digitalizar todas essas estruturas. E tudo que você coloca névoa fica muito mais barato, muito mais fácil de produzir e muito mais convincente ali na tela. E aí eles usaram essa estratégia. Por quê? Porque isso barateia o episódio. A gente sabe que esses episódios de transição, episódios de preparação, você não vai gastar tanto dinheiro. Você guarda o dinheiro, né, para você poder gastar nos episódios que vão ter batalhas. E esses sim gastam muita grana para produzir. A Gisele também é cultura. Lembrando que sou um profissional do audiovisual, né, gente? Então, essas isso coisinhas aí a gente sabe. Lembrando que a gente vai ter muito mais dragões, né? A gente tá falando da dança dos dragões. Então, assim, eles têm que realmente fazer a coisa certinha aí. Senão... mas eu acredito que eles não tenham criado todos os dragões agora, porque isso seria um gasto absurdo, né, para fazer essa modelagem, e você não precisa exibir todos os dragões na primeira temporada. Você vai modelando conforme for saindo temporada e, obviamente, né, a série rendendo monies pra HBO. Sim, só tô falando que futuramente, né, vai ter briga com o dragão e tal, então vão aparecer mais, enfim. Mas é isso aí, essa cena foi realmente maravilhosa. Bom, mais algum comentário, Lainara? Querem falar mais alguma coisa desse episódio? Eu tenho só uma dúvida com relação a essa cena.
Embora linda, maravilhosa, eu vi que na hora que o Daemon e a Rhaenyra estavam conversando em Alto Valyriano, a amante do Daemon entendeu. Então ela conversa Alto Valyriano? Não, ela não tava mais nessa hora, ela já tinha saído. Não, mas ela escutou eles conversando. Ela fica. Sobre o filho e tudo. Ah, não, é verdade. Ela só sai na hora que comenta sobre o filho. Ela sai putinha, né? Isso. Exatamente. E talvez... ela depois confronta ele sobre isso. Ela entendeu? No livro, não reparei nisso. No livro é isso que eu ia perguntar. No livro não descreve, mas ele pode ter ensinado pra ela alguma coisa em Alto Valyriano, né? Porque lembrando que o Daemon é casado, mas ele não gosta da esposa dele. Ele gosta dessa prostituta, né? Então, ela é confidente dele, ela é a melhor amiga dele. Então, não me surpreende ele ter ensinado ali algumas coisinhas em Alto Valyriano pra ela. Boa observação, Lainara. Ou é uma falha da série. Talvez saberemos mais pra frente. Mas tá, agora só me lembrem aqui, porque na primeira vez que no primeiro episódio, quando eles conversaram Alto Valyriano, depois eles passaram pro inglês. Eles não passaram pro inglês nessa hora, não? Eu não me recordo, não pode ter acontecido. Eles passaram depois que ela saiu, por isso que eu estranhei. Tá. Entendo. Tô falando pro inglês, né, que no caso é a língua comum no livro. Mas enfim. Inglês é a língua comum. Atrás da orelha. Inglês é a língua comum dos universos, né? Se você pegar o universo compartilhado da Marvel, todos os extraterrestres falam inglês. Então, inglês é a língua que todo mundo fala. Na dúvida, fale inglês que todo mundo vai entender. Dá tudo certo. E outra, gente, a princesa Rhaenys tem que ter mais tempo de tela. Pelo amor de Deus, nessa atriz. Teve a conversa das duas, né? É verdade, cara. Essa atriz é boa, hein? Nunca fiquei tão impactada desde a Olenna Tyrell. Curti, hein? Curti também. Eu acho muito também que ela... Mas eu acredito que ela vá ter mais participação, sim. Lembrando que essas atrizes novinhas que a gente tá acompanhando, em breve serão substituídas pelas versões mais velhas, né? Porém, a Rhaenys, ela já é velha, então ela não vai... ela não vai ser trocada. Eu li em algum lugar que só tem 4 personagens que vão amadurecer. A Alicent, a Rhaenyra e os filhos da Rhaenys. Exatamente. Isso. Exatamente. São a Laena e o Laena. Que fazem sentido, né? De trocar os atores, né? Bom, gosto muito da... fala, Laina. Eu confesso, voltando naquela questão da proposta de casamento, apesar de ter sido um absurdo, né, do Viserys casar com uma menina, eu gostava mais dessa ideia do que ele casar com a Alicent. Mesmo porque eu peguei um spoiler da história dos Targaryen. Eu acho que sabendo disso, eu pensei, nossa, ia dar tão menos problema se ele tivesse esperado a menina crescer pra casar com ela. Nossa, mas com certeza. Mas se não tivesse casado, simplesmente não haveria dança. Só isso. Simplesmente. Aí ia fazer assim, já ia subir a telinha, dirigido, portanto. Nossa, mas eu fiquei assim, escandalizada. Acabou a série. É igual Game of Thrones, eu não lembro qual que era o meme. Eu vi faz muito tempo. Bro, não escale mais o muro. Tá bom. O Ran não escala o muro daí. Nossa, gente, mas... Acabou. Quando o Corlys foi propor lá o negócio da filha dele, vai propor com a filha mais velha. Aí eu fui racionalizando, peraí, ele só tem 2 filhos pequenos. Meu Deus, o brilho foi sumindo assim, cara. Ele propôs o que eu achei que ele propôs mesmo. Pois é. Ele propôs. Bom, então é isso, pessoal. Essa foi nossa análise do 2º episódio da série. Se vocês tiverem alguma dúvida ou pergunta ou quiserem comentar esse episódio, entrem em contato com a gente pelo e-mail, pelo formulário do site ou pelas nossas redes. E não se esqueçam de participar e mandar sugestões, né, pra gente nos nossos próximos episódios. Também, claro, espalhem nossa palavra por aí,
e recomendem nosso podcast. Beleza? Lainara, volte sempre que você quiser, será sempre muito bem-vinda. Vai ser ótimo voltar, gente. Podem me chamar que eu venho. Chamaremos com certeza. Mas você não precisa de convite, viu? Dia que você quiser gravar, a gente grava toda segunda-feira, tá? A gente assiste os episódios, a Flávia assiste no domingo, eu assisto na segunda de manhã. E nas segundas à noite, 10h30, a gente faz as gravações para poder lançar os episódios nas terças-feiras. Lembrando que esse nosso episódio de hoje ele está sim atrasado, porque nós tivemos alguns problemas aí técnicos. Estou mudando o meu setup aqui de meu computador e tudo mais, e aí eu não tinha comprado ainda o microfone, porque eu utilizava o notebook, e aí agora eu estou usando o desktop. Então eu precisava resolver isso, eu não estava com o meu notebook aqui, então a gente não conseguiu gravar por causa disso. Mas nós pretendemos não falhar mais, né, como aconteceu agora, e se nós falhamos, ninguém é perfeito. Você paga nosso salário? Então não reclama. Mas é isso, galera, só dando uma satisfação aí para vocês saberem por que nós atrasamos, tá? A gente vai tentar sempre postar episódio na terça, a menos, claro, que nós não consigamos por motivos de força maior. Mas é isso, estaremos sempre aqui, nós não iremos pular nenhum episódio, tá? Então deixem suas sugestões, mandem suas mensagens, suas recomendações aí. Nos siga nas nossas redes sociais, @FlávioLeão, @GesielBueno, @Lainara _Araújo. O Cinema o nosso podcast. E é isso, galera. Siga a gente aí em tudo. Deixa aquela mensaginha, aquela sua mensaginha de sempre com respeito, tá? Se você não concordar com a gente, mande uma mensagem respeitosa. Se você quiser algo para acrescentar, mande sua mensagem também. E se você mandar uma mensagem de hate, você pode ir para o inferno. E é isso, galera. Um beijo aí para todo mundo. É isso aí, nossos fãs sabem que a gente não costuma falhar, né? Que outro podcast que conseguiu terminar um livro deste tamanho, analisando todos os capítulos. Nenhum, só o melhor podcast desse Brasil. É isso aí, galera. Então, até o próximo episódio. Valar do Raeris. Valar Morgulis.